Sabe, lá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, existe uma lenda. Uma lenda tão poderosa que acaba atraindo as pessoas para um perigo mortal, de verdade. Vamos mergulhar na história do monstro de Pope Lick, um lugar onde o folclore e a tragédia se encontram da forma mais sombria possível. Imagina só, escondida debaixo de uma ponte de trem em Louisville, Kentucky, vive uma criatura que parece ter saído direto de um pesadelo. Ela é parte homem, parte bode e parte ovelha. É uma lenda que, olha, assombra essa comunidade há décadas. Ele é conhecido por dois nomes. Para alguns, é o monstro de Pope Lick, uma figura de terror local. Para outros, é chamado de um jeito mais simples, o Homem-Bode. Mas não importa o nome, as histórias sobre ele são igualmente aterrorizantes. Para a gente entender por que esse mito é tão perigoso, primeiro a gente precisa mergulhar na lenda em si. Que tipo de pesadelo, afinal, se esconde nessa ponte? As histórias descrevem uma criatura bizarra, um híbrido grotesco com um corpo de homem, pernas peludas de bode e chifres bem afiados. Dizem que ele vive ali, nas sombras, debaixo dessa ponte de trem, esperando pela próxima vítima. Isso há gerações. Tá, mas como exatamente uma criatura dessas captura suas vítimas? A lenda diz que ele tem um verdadeiro arsenal de poderes, que vai desde manipulação mental até a violência mais bruta que se possa imaginar. Os métodos que as pessoas dizem que o monstro usa exploram vários dos nossos medos mais básicos. Ele poderia hipnotizar, atraindo as pessoas para os trilhos do trem, ou usar a força bruta mesmo, atacando com um machado manchado de sangue. É uma mistura assustadora de terror psicológico e físico. Uma criatura tão aterrorizante assim precisa ter uma história de origem igualmente perturbadora, certo? Mas, como acontece com muitas lendas, a origem do homem-bode depende muito de para quem você pergunta. Basicamente, existem duas teorias principais. A primeira fala de uma aberração de circo que foi maltratada e acabou escapando buscando vingança. A outra, bem mais sombria, conta a história de um fazendeiro que teria feito um pacto com demônios e renasceu como essa criatura. Mas é aqui que a história toma um rumo bem sinistro, porque, para além do monstro da lenda, a própria ponte de trem esconde um perigo que é muito, muito real. E aqui está a verdade nua e crua. Essa ponte não é uma relíquia abandonada, de jeito nenhum. É uma linha de trem ativa, em pleno funcionamento. E qualquer pessoa que for pega ali não está apenas caçando um monstro, está cometendo um crime federal de invasão. Talvez a maior mentira da lenda do homem-bode seja essa ideia de que a ponte está abandonada. Essa suposição perigosa transforma uma busca por emoção num risco de vida, porque a realidade é bem diferente. Com seus quase 235 metros de comprimento, muitas vezes simplesmente não há para onde correr quando um trem de carga pesado aparece do nada. E essa desconexão total entre o mito e a realidade já levou a consequências, bem, devastadoras. Essa prática de caçar lendas ou legend tripping transformou a ponte de Pope Lick num ponto de peregrinação perigoso. Atrai gente em busca de emoção, querendo confrontar o mito, sem perceber que estão caminhando direto para um perigo muito real. Essa linha do tempo sombria conta a verdadeira história da ponte. Ao longo de décadas, a atração pelo monstro levou a um padrão terrível de acidentes e mortes. Tudo por causa de uma lenda. Na tragédia de 2016, por exemplo, o namorado da vítima, Rockel Ben, só conseguiu sobreviver porque se pendurou na lateral da ponte enquanto o trem passava. Uma cena de filme de terror. Ergueram a cerca de mais de 2,5 metros de altura para tentar manter as pessoas longe. Mas, pelo visto, nem mesmo uma barreira física consegue impedir o poder de atração do folclore. As pessoas continuam escalando, arriscando tudo por uma história. Então, o que a gente pode aprender quando uma história tão cativante tem um custo tão alto, tão real? Esse é o X da questão, né? O foco fica tão grande no monstro imaginário que os perigos reais e imediatos são esquecidos. Um trem de carga vindo a toda velocidade e uma queda que, com certeza, é fatal. A ficção acaba cegando as pessoas para os fatos. No final das contas, a lição é bem clara. O monstro de Pope Lick pode ser só uma história, mas os trens que cruzam essa ponte são terrivelmente reais. E a realidade, a gente sabe, é muito mais implacável do que qualquer lenda. E isso nos deixa com uma reflexão final sobre essa atração poderosa e às vezes fatal que uma boa história tem sobre nós. Por que será que a gente se sente tão atraído por lendas que podem nos machucar?